Nós estamos estudando o Evangelho segundo São Marcos. Chegamos no capítulo 2, versículo 13 ao versículo 17, onde a irmã Edna leu a palavra de Deus para nós. Eu peço que os irmãos, embora vai aparecer no quadro também o texto, os irmãos conservem a sua Bíblia aberta, porque nós vamos comentar a Bíblia. A nossa mensagem é sempre baseada na palavra de Deus e é expositiva. Nós vamos vendo versículo por versículo e vemos o que a Bíblia tem a nos falar. Eu creio que quando lemos a Bíblia, sempre há coisa nova para aprender. E talvez os irmãos, olhando a primeira vez esse texto, como aconteceu comigo, eu pensei, Senhor, o que eu posso aprender aqui? O que eu posso ver aqui, que eu posso tirar como lição? Um texto tão pequeno, vai dar para fazer um sermão? O Senhor tem a nos falar. E eu descobri que Deus tem muito a nos falar. Por isso eu gostaria de, nesse momento, fechar os olhos, orar e pedir que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. Santo Deus e Pai, nós queremos suplicar humildemente que o Teu Espírito Santo, e tão somente o Teu Espírito Santo, baseado na Escritura que foi lida, fale ao nosso coração agora, para que possamos estar melhor preparados para servir, para que o Teu nome, e tão somente o Teu nome, seja glorificado na nossa vida nesta igreja. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. O que nós vemos nesse texto, meus queridos irmãos e irmãs, é que nós devemos ser muito cautelosos quando julgamos quem é apto e quem não é apto para servir a Jesus Cristo. Muitas vezes temos uma impressão que tal pessoa nunca vai aceitar o Evangelho, ou que essa pessoa tem uma qualidade de vida ou falta de qualidade de vida, tem um estilo de vida que jamais daria para ser um cristão, um seguidor de Jesus. E nós vemos nesse texto que muitas vezes nos enganamos com isso. Nós vemos aqui que Jesus chamou um homem que, aos olhos dos mais religiosos, dos mais consagrados do judaísmo, não qualificava para ser discípulo de Jesus. Nós devemos voltar os olhos para o texto, para o contexto onde nós estamos. Os irmãos lembram logo no primeiro versículo do capítulo 2 que Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade litorânea. Ela ficava às margens do mar da Galileia. E por Cafarnaum chegavam as estradas provinciais que iam ao porto para colocar as coisas do navio, ou então recolher coisas do navio ou da pesca. E o governo romano, que era o dominador, colocava tanto na estrada para Cafarnaum, na chegada em Cafarnaum, como na alfândega, no porto, coletores de impostos, homens que trabalhavam para o governo e se chamavam publicanos, eram conhecidos como publicanos. E o governo estipulava uma taxa que devia ser cobrada sobre cada imposto, cada qualidade de imposto. Somente o publicano sabia quanto era essa taxa. Ninguém sabia. O publicano sabia, ele tinha lá a anotação de quanto era para cada coisa, mas o povo não sabia. E os publicanos com isso levavam uma fama de cobrarem acima do que era estipulado pelo governo, porque o governo não exigia tanto. O que o publicano cobrasse acima era dele. O governo queria aquela parte que era do governo. Se o publicano era honesto, ele se contentava com o seu salário. É o que o João Batista explicou para os soldados publicanos e a ele: o que faremos? Ele falou: vocês se contentem com o seu salário e não cobrem mais do que devem. Se vocês lembram da pregação de João Batista, era isso que João dizia. Porque ele já tinha uma fama de, além do salário, fazer um dinheiro extra em cima do povo. Eles eram, como chamamos, homens corruptos. Eles ganhavam em cima do povo que não sabia qual era a taxa. Só que o povo já tinha conceito de que para o povo judeu, publicano era ladrão. Até o que não era, na cabeça deles era. E eles chegavam ao ponto de
qualificar o publicano como a pior qualidade de pecadores. Eles colocavam os publicanos até no nível das prostitutas. E se o publicano era um homem honesto ou não, para eles não fazia diferença, era publicano. Era um traidor do povo judeu, porque ele servia ao governo opressor do Império Romano. E se nós formos considerar a atitude de Jesus, no conceito de cuidar das aparências, Jesus jamais deveria convidar um publicano para ser um discípulo dele. Se todo mundo sabe que esse tipo de gente é a escória da sociedade, ninguém quer nada com eles, como eu que estou começando no ministério, vou chamar um homem desse para ser, vamos dizer assim, o meu diácono, o meu auxiliar, um professor da escola dominical. Comparando o contexto nosso com o de Jesus, era isso. Jesus estava chamando para ser um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, um homem que ninguém dava nada por ele, ao contrário, não era bem quisto pelo povo. E o que nós vemos aqui é que Jesus, no versículo 14, disse a este homem: segue-me. Noemi contou uma história agora sobre um homem com seu netinho que cuidaram de carregar um burro no colo, fizeram uma grande burrice, porque estavam preocupados com o que os outros falavam e não fazer o que era certo. O burro era para carregar a pessoa e não a pessoa para carregar o burro. E muitas vezes as pessoas estão assim, preocupadas com o que os outros falam e não com o que é certo. E Jesus não estava preocupado com isso. Ele não estava preocupado se o povo ia dizer que aquele homem era um publicano, um pecador desqualificado, que não servia para ser discípulo. Jesus conhecia o coração das pessoas e ele sabia e ele sabe o que ele pode fazer até com o pior de todos os pecadores. E ele disse: segue-me. E para a surpresa de todos, a Bíblia diz que ele seguiu a Jesus. Se você vai ao Evangelho de Lucas, que também narra essa passagem, no capítulo 5, versículo 28, a Bíblia diz que ele deixou tudo e, levantando-se, seguiu a Jesus. Ele aceitou o convite. Ora, Jesus disse que é mais fácil entrar um camelo no centro de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos disseram: Senhor, mas quem irá salvar-se então? Aí Jesus explica: quão difícil é para os que amam as riquezas. Então nós vemos que esse homem, Jesus conhecia ele melhor do que a aparência. Porque embora ele trabalhava com tanto dinheiro, ele deixou tudo para seguir Jesus. Ele não amava aquele dinheiro. Talvez já estava cansado daquela vida. E na verdade, para seguir Jesus, nós precisamos estar cansados da vida sem Deus. Nós precisamos ter uma visão de que essa vida secular, essa vida deste mundo, tudo passa. Nós precisamos pensar em algo maior. Alguma coisa que Jesus disse: onde ladrão não rouba, onde a traça não corrói, nem a ferrugem, um tesouro no céu. E foi o que aconteceu com este homem. A Bíblia diz: deixou tudo. Nós vimos sobre aquele rico. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Vemos sobre aquele outro rico, um jovem que veio a Jesus, se ajoelhou na sua frente. E quando Jesus disse: deixa tudo quanto tem, dá aos pobres e segue-me, ele saiu triste porque ele tinha muitas riquezas. Não era porque tinha muita riqueza, mas era porque ele amava a riqueza. Aqui nós não vemos isso acontecendo com Mateus. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Certamente Mateus, aos olhos daqueles homens, e talvez até aos olhos da igreja hoje, não seria o tipo de pessoa, de homem considerado apto, qualificado para ser um discípulo de Jesus. Mas foi esse homem considerado entre os piores dos pecadores, que recebeu Jesus na sua casa, hospedou Jesus na sua casa, e não somente isso, ele ofereceu um banquete a Jesus. Aqui em Marcos você vê que a Bíblia diz que: e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido.
Mas Lucas, se vocês lembram de quando Lucas escreveu, excelente Teófilo, eu procurei saber as coisas mais detalhadamente para explicar. Nós temos visto no Evangelho de Marcos que Marcos era direto, ele sempre usa a palavra e logo, imediatamente, ele era o doutor brevidade, era tudo breve, ele ia direto ao ponto. Lucas já era mais estilo português, brasileiro, que usa aquele vocabulário mais floreado para explicar tudo. O Marcos parecia um canadiano, que com poucas palavras diz tudo. O Lucas já era mais do estilo nosso, ele gostava de tudo explicadinho. E nós vamos a Lucas e vemos em Lucas 5:29, que diz: e fez-lhe Levi, porque o nome dele era Mateus Levi, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Então Lucas explica, não faz suplemento, Senhor, vem para minha casa, e ele vai lá na prateleira, pega umas batatinhas, pega ali uns amendoins e pega ali umas coisinhas e fala: Senhor, é o que nós temos snack aí. Não, ele preparou um banquete, ele preparou um grande banquete. E o interessante é que não faltaram críticas. Marcos 2,16 diz: e os escribas e os fariseus estavam vendo-o comer com os publicanos e pecadores. Disseram aos seus discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Por que ele come? Para mim, essa forma, ele come, é até uma forma um tanto desprezível. Por que não disseram? Porque o seu mestre, por que Jesus? Mas porque ele come, dá a impressão que ele é alguém inferior na maneira de falar, porque não estava falando na presença dele, estava falando por trás. E sabiam que para os seus discípulos ele era mestre e senhor. Então eu vejo que já havia um espírito muito maldoso. E o que nós sabemos é que os escribas, os fariseus especialmente, não amavam o povo. Eles não se misturavam com o povo. Eles diziam, até nós vemos que em outra passagem que diz que esta casta é maldita. Eles chamavam assim o povo que não conhecia a lei. Era assim que eles diziam ao povo. Então, eles não entendiam como que alguém que se dizia mestre e que estava ensinando coisas tão profundas podia se sentar à mesa com aquela classe de pessoas. E isso nós temos que, como crentes e cristãos, pensar também. Qual é o nosso julgamento das pessoas que estão perto de nós? Qual é o nosso olhar? É um olhar da carne ou nós procuramos ver com o olhar de Deus? Com a compaixão e com o amor que há em Cristo Jesus e que deve habitar em nós, porque Paulo diz: mas nós temos a mente de Cristo. Jesus, conhecendo o que havia na mente deles, disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Olha só, se vocês se acham tão saudáveis, vocês não precisam de mim. Se vocês se acham tão justos, não é para vocês que eu vim. Eu vim para aquele que reconhece que é pecador, aquele que precisa. E nesse texto nós vemos pelo menos 4 lições importantes. 4 lições que nós poderemos ver ainda melhor se procurarmos ver o texto de trás para frente. Assim, vamos dizer, do fim da visita para o começo dela, do fim da conversa para o início da visita. Nós vamos procurar compreender qual é o motivo da presença de Jesus ali. A primeira lição que vemos é que Jesus está buscando pecadores. Todos aqui são pecadores, todos nós. Os que se converteram são pecadores convertidos, transformados pela misericórdia e graça de Deus, mas continuam pecadores. Não são melhores que os outros que ainda não estão salvos. Só temos o privilégio de termos sido alcançados pelo Evangelho e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos rendemos à verdade de que Deus é verdadeiro e nós mentirosos, que nós somos pecadores e que nós carecemos da misericórdia de Deus, e nos rendemos a essa verdade e aceitamos o Evangelho. Mas
mas não somos melhores que aqueles que ainda não se arrependeram. E ficamos admirados às vezes que quando vemos que um pecador, que ainda não se arrependeu, quando vem e se converte ao Evangelho, às vezes fica tomado, e no geral é assim, pelo Espírito Santo, tão feliz com a sua conversão, que acaba trabalhando mais pelo Evangelho do que um crente velho de igreja que já acostumou com as coisas e não faz mais nada. Então nós não podemos pensar que uma pessoa que está lá fora seja menos que aquele que está aqui dentro. A única coisa que faz diferença em nós é a graça de Deus que nos salvou. Porque ninguém é salvo pelas obras que pratica. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Jesus está buscando pecadores. Jesus não veio chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Versículo 17. E no que se refere ao pecado, todos nós precisamos. Todos os homens. Porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, até que se arrependam e venha Jesus. Então Deus se torna Senhor dessa vida. A segunda lição é que nossos amigos oferecem grande oportunidade para o evangelismo. Esse texto nos mostra isso. Os nossos amigos nos oferecem uma grande oportunidade para o evangelismo. O que nós precisamos é usar a nossa cabeça e pensar como posso eu usar essas oportunidades. Mateus nos dá um exemplo de como fazer um evangelismo pessoal eficiente, eficaz, que produz resultado. O que fez Mateus? Ele convidou os seus amigos de trabalho para a sua casa. Ele convidou os seus conhecidos. Não adiantava ele querer convidar pessoas que não estavam relacionadas a ele, porque essas pessoas já o recusavam pela condição que ele tinha. Então quem ele convidou? Os publicanos, os pecadores, aquelas pessoas que ninguém dá valor, mas que para ele eram pessoas que com ele se relacionavam. E convidou para a sua casa. E a Bíblia diz que uma multidão encheu a casa. Se tinha uma multidão na casa, então Mateus era bem rico. Ele tinha que ter uma casa grande, porque como é que havia tanta gente ali na casa dele? Interessante que ele permitiu entrar na sua casa até seus opositores e inimigos. Fariseus e escribas também entraram. Ele não disse, não, vocês não entram. Peraí, vocês só falam mal de mim. Não. Ele estava interessado que os seus amigos compreendessem, que os seus opositores entendessem, porque ele que tinha uma posição tão privilegiada, ele que ganhava tanto dinheiro, ele que era um funcionário do governo, deixou tudo para seguir Jesus. Isso só seria compreendido se aquelas pessoas também conhecessem Jesus. Quão maravilhoso é Jesus! Que diferença Jesus fez na vida dele! Talvez o simples olhar de Jesus nos olhos de Mateus, quando disse, segue-me. Os olhos de Deus penetraram o mais íntimo da alma daquele homem, aquele homem não pôde resistir ao convite de Deus. Mas ele não podia explicar isso. A conversão é uma coisa que só entende quem se converte. O poder de Deus transformador só experimenta quem aceita Jesus. Você pode explicar, mas se a pessoa não for colocada na presença de Jesus, confrontada com o seu pecado, e compreender que Deus não veio para condenar, mas para salvar, mas que ela precisa deixar o pecado e começar de novo uma vida nova com Deus, essa pessoa nunca vai entender. Não pense que para olhar para você, ver que você é um bom cidadão, cumpre tudo direitinho, ela vai compreender o Evangelho. Há uma ideia modernista que diz assim, e liberal, você vive o Evangelho e se preciso fale. Não é assim não. Você vive o Evangelho, mas fale também. Porque eles dizem que você vive de tal forma que as pessoas vão compreender. Não vão, tem muita gente que não é crente, que não é cristão e que trata muito bem os outros. Você precisa dizer, eu sou assim porque Jesus transformou a minha vida. Você precisa dar glória a Deus. No Salmo 51, o salmista diz que se o Senhor transformar a sua vida, perdoar
o seu pecado, voltar a dar a alegria da sua salvação, não retirar dele o seu Santo Espírito, ele falaria aos pecadores, os pecadores iam compreender que o Senhor é Deus. Então, o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aqui estava Mateus fazendo isso. Ele estava convidando seus amigos e familiares para a sua casa. E aqui está uma boa forma de ganhar os amigos para Jesus. Convide para a sua casa, convide para um jantar, convide para um café. Deixe ele conhecer como você vive. Na sua casa, aproveite a oportunidade e introduza um pouquinho do Evangelho. Talvez não na primeira vez, mas você ora com ele à mesa, a pessoa vai entender. Bom, nessa casa eles agradecem a Deus pela comida. Depois você fala um pouquinho da sua vida com Cristo. Não vai já começar a querer pregar para a pessoa, porque a pessoa fala, olha, é uma armadilha, ele trouxe aqui para me enfiar a comida goela abaixo. Não, você tem que ter muita sabedoria. Vê que Mateus não falou nada, ele deixou Jesus falar. Ele trouxe. Mas certamente antes ele disse, olha, vocês vêm para a minha casa porque vocês precisam conhecer Jesus. Vocês precisam entender por que eu deixei tudo para seguir esse homem. Preciso compreender que ele é realmente o Messias, o Salvador. Mas Mateus nos ensinou isso. Eu creio que aqui está um excelente e-mail. Convidar as pessoas para os nossos estudos bíblicos, para que elas estejam no meio de nós e possam compreender que nós somos um povo especial. Convidar para estar em nossa casa, para termos um tempo com elas. Procurar conviver com elas. A terceira lição que nós aprendemos é que nós devemos nos separar do pecado, mas não nos isolar. A Bíblia ensina a separar do pecado, mas não do pecador. E muitas vezes nós entendemos errado. Depois que nos convertemos, nós paramos de conviver com os amigos antigos, não queremos conversar mais com eles. Então é melhor ir para um mosteiro, para um convento. Em João 17,15, Jesus orou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A Bíblia diz fugir de toda aparência do mal. Então, uma coisa é eu fazer o que eles fazem, outra coisa é eu estar entre eles e ter um comportamento diferente, que eles possam ver que a minha vida é uma vida regida por Deus. O barco tem que estar no mar. O barco não funciona na areia da praia. Ele tem que ir lá no meio do mar, mas o mar não pode estar dentro do barco. E muita gente não entende isso. Tem cristão que quando vai para o meio dos incrédulos acaba fazendo tudo o que eles fazem para dizer, para ver que eu não sou uma pessoa assim de outro planeta, para se tinha vontade comigo. Não, eles vão dizer, então para que não precisa ser um cristão, um crente, se você faz que nem eu faço? Precisa saber que nós temos uma conduta regida por Deus, uma vida regida pelo Espírito Santo, um manual a seguir que é a palavra de Deus, a Bíblia. Não nos regemos segundo este mundo, mas nós não podemos nos ausentar deles. A Bíblia fala para nos separar, e a palavra santo quer dizer separado. Separado por Deus e para Deus, mas não isolado. Não podemos nos isolar. Nós precisamos conservar nossa amizade com eles, para que através da nossa amizade, do nosso convívio, eles possam ver Cristo em nós. Como eles vão ver Cristo em nós se a gente não quer conviver mais com Ele, porque agora nós estamos tão santinhos que não podemos mais estar junto com aqueles que não têm Jesus? Nós precisamos ter sabedoria como nos comportarmos no meio deles. E isso muitos não têm. Muitos não têm. Então nós precisamos disso, pedir, Senhor, nos dá sabedoria. Nós devemos nos separar das más companhias, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Está em 1 Coríntios 15:33. Nós devemos nos separar do jugo desigual com os incrédulos. Não estar associado com eles nas coisas que não agradam a Deus. Segundo aos Coríntios 6, 14 e 18. Mas separação não. A separação não significa isolamento. Separar do pecado, mas não do pecador ao nosso redor. E é isso que Jesus mostrou. Ele estava sempre no meio de pecadores.
chamado amigo de pecadores, num sentido pejorativo. Mas na verdade ele era amigo do pecador. Porque ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Entende? Olhar para o pecador como uma pedra preciosa em potencial, que quando burilada, trabalhada, teria muito valor. É assim que nós temos que olhar para aquele outro pecador que ainda não conhece Jesus como nós conhecemos. E viver de tal forma, como diz Paulo, em um porte digno do Evangelho de Cristo, para que eles não se desencantem com o Evangelho por causa de uma falha nossa. Que nós vivamos de tal forma que eles olhem para nós e veem que Jesus está transformando o nosso falar, o nosso viver, a nossa conduta. E se Jesus pode fazer isso conosco, a esperança para eles também. Porque não tem como o homem, a mulher, o jovem que vive no pecado continuar encantado com isso. O pecado pode dar alegria por um momento, mas depois ele gera sentimento de culpa, de frustração, de tristeza, de derrota. Você é pecador, eu sou pecador, nós sabemos disso. E aquele que está atolado no pecado, então? Não tem como continuar feliz com aquilo. A pessoa está frustrada, infeliz, e continua buscando mais, cavando mais, tentando achar alguma coisa, e quanto mais cava, mais fundo vai. Nós precisamos mostrar para elas que ainda há esperança. E essa esperança está em Jesus Cristo. Há uma resposta. Mas nós precisamos gastar tempo com elas, com eles, para que eles vejam a nossa maneira de viver e creiam no Evangelho. Não quer dizer ser conivente com o pecado. Por favor, não me entenda mal. Eu estou dizendo que você está com o pecador e você diz que está tudo bem. Você tem um amigo que se embriaga e bebe e cai que nem porco no chão, dentro que bebe, e você faz que está tudo bem. Não. Você gosta de beber. Não. Tem que mostrar. Isso não é bom. Sou seu amigo, mas isso não é bom. Se a pessoa está fazendo uma coisa que não é bom, você, por amor, precisa mostrar que não é bom. E ela precisa ver na sua vida que realmente não é bom, porque a sua vida é uma vida tranquila, em paz, feliz, segura, porque você crê nesse Evangelho, vive esse Evangelho. Mas se você se isola, quem vai poder ajudar essa pessoa? A quarta lição que nós vemos aqui é que Jesus chama os mais ocupados para o trabalho. É interessante. Ele chamou Pedro, Tiago, João, André. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles não eram um pescadorzinho que ia lá dar banho na minhoca e não pegava nada. Ia lá. Não. Eles tinham empresa de pesca. Eles passavam a noite pescando e de manhã cedo tinham que estar na praia com os peixes, porque os que tinham peixaria, que precisavam vender peixe no comércio, iam lá buscar o peixe com ele. Os clientes estavam esperando. E quando não pegavam nada, era uma frustração. E quando Jesus disse, lança a rede, eles falaram assim, mas não pegam nada. Lança a rede. Eles pegaram tanto. Mas quando Jesus disse, segue, eles largaram tudo para seguir Jesus. Levi era um homem ocupado. A cidade de Cafarnaum corria muito dinheiro. Ele tinha uma posição muito importante. Ele estava cobrando imposto toda hora da alfândega, de carga que chegava, carga que saía, de transporte que ia entrar para o porto com mais mercadoria, transporte que saía. Era muito trabalho. Tinha que anotar tudo. Naquele tempo era no caderninho. Não é como vai no iPad ou no computador e põe na hora. Não, era tudo no caderno, tudo anotadinho. Não tinha maquininha de somar para saber, tinha que saber tabuada de cabeça, que nem eu quando era criança. E graças a Deus eu lembro até hoje. Senão a cabeça ainda está funcionando. Mas esses homens eram homens ocupados. E Jesus chamou-os para seguir. Eu lembro de um ditado que diz assim: se você realmente deseja alguma coisa feita, chame alguém ocupado para fazer. Interessante. Se você realmente deseja uma coisa feita, chame alguém ocupado para fazer. É interessante. Por mais ocupado que a pessoa esteja, ela vai arrumar tempo para fazer. O que está menos ocupado, gasta o tempo e acaba não fazendo.
Se você está ocupado, você sempre arruma um tempinho para fazer algo mais. Mas se você está sempre desocupado, você vai sempre achar que não tem tempo para fazer nada. E o que acontecia aqui era isso. Jesus chamou homens ocupados. E por outro lado, o que nós aprendemos é que se você se sente muito ocupado com as coisas de Deus, se você se sente que está fazendo muito e falta gente para cooperar, não se sinta desanimado. Não vai dizer como aqueles, onde estão os outros, porque só eu que faço. Não, sinta-se honrado. Sinta-se feliz, porque você está ocupado com o trabalho do Senhor. O Senhor vê que você não é um daqueles folgados que quando dá tarefa não acontece nada. O Senhor vê que você é uma pessoa que quando Deus dá, você pega e faz. Porque você sabe para quem está fazendo. Você não faz para as pessoas verem. Você não faz para a sua satisfação pessoal. Porque muitas vezes ninguém vê o que você está fazendo. Você faz para o Senhor. Faz para o Senhor. E Deus chamou esses homens. Como empresários eram muito bem vistos. Todo mundo sabia que dependiam do Pedro, do Tiago, do João, do André, para trazer os peixes. Eles tinham uma rede de pesca. Vocês lembram da mensagem que eu preguei sobre isso? Eles deixaram os empregados, deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram tudo. Mateus era um homem que ele podia ser aos olhos dos religiosos desprezível por ser um publicano, mas era um homem que gozava de uma condição financeira muito boa, de muito privilégio. Estava trabalhando quando Jesus chamou. Então nós devemos compreender que quando Jesus chama, é porque Ele nos capacita para fazer. Esses homens realmente não qualificavam para ser. Como ninguém qualifica. O apóstolo Paulo diz, parece das coisas quem é idôneo. Mas Deus qualifica. Aí está a diferença. Deus não diz assim, olha, vem com o seu dom, e nós vamos dar um jeito do seu dom ser utilizado no reino. Não. Deus pode usar até os seus talentos no reino. Mas para aquilo que é espiritual, esses dons vêm de Deus. A capacitação vem do Espírito Santo. E para concluir, Jesus na casa de Mateus nos mostra que ninguém é tão pecador que não possa ser salvo. Ninguém está numa condição de pecado tão deplorável e tão baixa que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Deus pode transformar, mas Deus usa pessoas. Não adianta eu ficar orando e você ficar orando a vida inteira por alguém se nós não tivermos coragem de fazer como Mateus. Mateus convidou os seus amigos para a sua casa para ter um encontro com Jesus. Nós não tivemos coragem de dizer a eles a verdade, que só Cristo salva, que fora de Jesus está perdido. Pode orar a vida inteira. Mas Deus quer usar pessoas. Como ouvirão se não houver quem pregue? E se você realmente ama, então você fala. Se você não fala, onde está o seu amor? Só orar e pedir que Deus faça o seu trabalho, quando esse trabalho é meu e seu. Converter o coração é obra de Deus, mas falar de Deus é obra do crente, do cristão. É minha e sua. E foi o que Mateus fez. Segundo, que nós devemos aproveitar, criar situações para falar de Jesus. Mateus criou uma situação. Ele convidou a gente para um banquete. Ele ofereceu um banquete e convidou seus amigos para falar de Jesus. E isso mostra que ele tinha o desejo de ganhar seus amigos para Jesus. Nós precisamos saber quem nós vamos falar de Jesus. Nós devemos falar de Jesus às pessoas que estão associadas conosco, que se identificam conosco. Não quer dizer que você não vai falar para um ângulo, alguém que de língua inglesa. Você vai falar. Mas você tem muito pouco a conduzir esta pessoa no Evangelho, porque ela não vai poder vir para a sua congregação. Mas alguém que fala a sua língua, que entende o que você fala, que tem a sua cultura, os sentimentos parecidos, é esse tipo de pessoa que você deve convidar.
Porque essa pessoa pode vir para a sua congregação, onde você sabe o que é ensinado, o que é pregado. Você pode estar ao lado dela e acompanhá-la. Você pode ajudá-la no caminhar com Jesus. É claro que se alguém se converte e não fala a nossa língua, encorajamos ele a uma igreja onde prega o Evangelho. Mas você nem sempre sabe se essa igreja realmente prega o Evangelho. Porque você não vai lá. Mas você precisa aproveitar a oportunidade. A melhor oportunidade é com aqueles com quem você se identifica. Um colega de trabalho que te conhece. Uma pessoa da família. Alguém que fala a nossa língua. E essa igreja está plantada nesta cidade para alcançar os que falam a nossa língua. Mateus convidou Jesus para a sua casa. E ele convidou seus amigos para Jesus. E eu e você? O que temos feito? Pelos nossos amigos, o que temos nós feito para Jesus? Gostaria de fazer como Mateus? Gostaria de pedir a Deus a unção, a sabedoria, a graça, para aproveitar a oportunidade de trazer as pessoas que você quer bem, que você ama, seja familiares, amigos, conhecidos, para Jesus? Se você tem esse desejo, eu gostaria que o pastor orasse por você, fica em pé onde você está. Vamos orar a Deus, dizendo: Senhor, me capacita, eu quero aproveitar a oportunidade. Eu ainda não sei como, mas eu preciso que o Senhor me dê direção, porque eu não quero ficar sem fazer nada. Se for para convidar alguém para a minha casa e eu compartilhar o Evangelho, para convidar alguém para o estudo bíblico e eu passar na casa dessa pessoa para trazê-la, seja qual for a situação, Senhor. Mas eu quero fazer como Mateus. Eu quero Jesus na minha casa. Eu quero Jesus na minha vida. Eu sei que o Senhor é meu e está em mim, mas eu quero que o Senhor esteja agora dirigindo para que eu possa aproveitar oportunidades e convidar outros para o Evangelho. Eu quero ver gente vindo para a nossa igreja, Senhor, para ouvir a pregação do Evangelho, porque eu sei que aqui a gente prega a palavra de Deus. Eu sei que aqui nós andamos com Jesus. E eu quero ajudar outros a ser discípulos de Jesus. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor me dê unção e sabedoria. Eu preciso que o Senhor me ensine como, me ajuda como, Senhor. Eu quero me colocar em pé agora, junto com o Senhor, com a sua igreja, dizendo: o Senhor me abençoe. Se alguém fica em pé, eu gostaria de orar com você. Pai Santo, cada irmão, cada irmã que se levantou agora, se levantaram para o Senhor, não é para o pastor Rondinho. Se levantaram pela sua própria força, pela sua própria disposição, pela sua própria vontade e de alguma forma ser usados pelo Senhor para compartilhar este Evangelho com seus amigos, para fazer da sua casa, desta igreja, um ponto de encontro, onde pessoas possam ouvir e encontrar-se com o Senhor Jesus. E eu quero pedir sobre estes irmãos, essas irmãs, a unção do Senhor, do Teu Espírito Santo, e a sabedoria que eles e elas estão buscando, que nós estamos precisando, para saber como criar oportunidades, como ver, Senhor, situações que podem ser usadas para, com sabedoria, com amor, com a unção do Teu Espírito, falar de Jesus Cristo, e as pessoas ficarem encantadas com a mensagem do Evangelho, desejosas de saber mais de Jesus e se entregando a Ele como Senhor. Obrigado pelo exemplo de Mateus, obrigado pelo exemplo de Jesus, que se assentava com pecadores, e os pecadores se viam maravilhados, encantados pela santidade de Jesus, pela sua maneira de ver as coisas do ponto de vista de Deus e não do mundo, mostrando que há salvação e perdão para aquele que se arrepende, e vida em abundância para quem crê nele. E nós queremos pedir a Tua bênção, a unção do Teu Espírito Santo, que a mente de Cristo esteja dando a estes irmãos, a estas irmãs, a nós, a mim, a cada um de nós, visão e vontade e compromisso, não só nesse momento, mas saindo daqui para criar situações e oportunidades
para convidar nossos amigos, conviver com eles e lhes falar de Jesus. Abençoa, Senhor, é o que suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos cantar o nosso